A Santa Paz aí, pessoal. Faz tempo que eu não gravo nada, né? Eu tava dando um tempinho aí, porque eu venho. Eu tava ajudando um amigo meu aí, certo? E limpar café, fazer algumas coisas aí. Aí nós demos uma paradinha por aqui, né? Bom, gente, você que não tá recebendo esse vídeo ainda, é a primeira vez que você recebe, né? Porque tem muita gente que entrou no meu grupo, no WhatsApp agora, e eu vou colocar todos no WhatsApp, certo? Todas as pessoas que estão no meu WhatsApp, aí no meu celular, vão receber esse vídeo, certo? Você que não gostou, não, né? Então você deleta aí, você, né? Bloqueia aí, tá? Isso aqui é algo pessoal meu com esse Deus aqui, tá? É pessoal meu com esse Deus, certo? Nós devemos ter um Deus pessoal, certo? A Bíblia, certo? É um livro que ela fala de vários deuses, tá? Ela fala de vários deuses. Mas quem é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é o que está no início dela, certo? No princípio criou Deus, céus, terra, mar, né? E aí nós entra dentro disso aqui. Eu sei que muitos de vocês já ouviram isso, mas eu estou falando por causa das pessoas novas que estão chegando aí, que esse vídeo vai chegar até você, tá? Então, é sobre esse Deus. E esse Deus aqui, Criador do céu e da terra, passou a ser o meu Deus. Dazinho, tem como conhecer esse Deus sem conhecer a Bíblia? Não, não tem como, certo? Você tem que analisar muito bem analisado, certo? E ver. Aqui é o Deus, né? De Abraão, de Moisés, né? Esse pessoal que está aqui, está escrito aqui. E você vai lendo, certo? E você vai ver que vai aparecer deuses de outros povos. E esses deuses de outros povos tentando entrar dentro do povo desse Deus, Criador do céu e da terra. Tá? Então você tem que fazer uma análise muito bem feita, certo? O Deus de Israel não é o Deus de Israel país, lá, o país de Israel. Não. O Deus de Israel era um homem, certo? Que era Jacó, e Deus mudou o nome dele para Israel, certo? Esse Deus de Israel, certo? O Deus de Jacó até que era muito parcial, mas o Deus de Israel já passou a ser um Deus diferenciado, certo? Porque a hora que Deus mudou o nome dele, a coisa mudou muito, certo? Na vida dele. Então eu tenho o Deus de Jacó ou o Deus de Israel, certo? Diante dos homens, depois Jacó dá uma melhorada boa, né? Então, vamos ver. Eu tinha um Deus lá atrás, que era o Deus de Roma, certo? O Deus que Roma pregou para mim. Hoje não. Hoje eu tenho o Deus da Bíblia, certo? Eu tinha o Deus, né, que veio da África. Já tive o Deus que veio da África, os deuses que vieram da África. Hoje não. Hoje eu tenho o Deus que a Bíblia relata para mim, tá? Então a gente vai conversar e eu acredito que isso vai te ajudar muito, mas muito. O que eu aprendi eu passo para você, certo? Então é só o que eu posso falar, certo? A introdução pelo WhatsApp, daqui um pouquinho vai cortar. Aos 6h50 mais ou menos ele corta. Aí você pode passar por YouTube e pegar a mensagem completa, tá? Vamos pelo Pai Nosso mesmo, orar o Pai Nosso, né? Ele já tá na cabeça, né? Da pasta. A pasta tá aqui do lado. Pai
estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos induza a tentação, e não nos induza a tentação. Essa dá pra cantar umas 3, 4 vezes, né? Essa parte, né? Não nos induza a tentação, mas livrar-nos de todo mal, mas livrar-nos de todo mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. E o poder e a glória. Amém. Gente, só o Pai Nosso já nos dá uma introdução de vida que olha lá, né? Se você pegar o Pai Nosso para examinar ele, lá no princípio, quando isso estava no meu coração, quando eu abri a empresa, né? E eu tinha essa parte no meu coração, Deus já tinha colocado, né? Quem conhece a minha história aí, certo? Sabe, eu tenho música gravada, eu tenho música aqui na pasta da minha meninice, quando Deus começou lá atrás, na minha vida. Então é a minha história, então eu falo da minha vida. Mas eu também creio que na sua vida, Deus começou a história quando você nasceu, certo? A sua história. Só que nós temos aquela dificuldade que é a maldição de pais, certo? Nossos pais. A maldade dos nossos pais, certo? O que é a maldade dos nossos pais? Quando a Bíblia fala de maldade dos nossos pais, que está lá em Êxodo 20, né? Aí, tá, eu tinha até separado aqui já. Ó. Aí ele fala no 5 e no 6, né? Aí tá falando das esculturas que muita gente bate de frente, né? Bater de frente com a Bíblia, né, gente? Isso aí não vai, certo? Então, mas no caso, hoje na história não é essa não, certo? Agora nós esmiuça isso aqui, tá? Nós vamos esmiuçar bem esmiuçado. E se você abrir o seu coração por o que a Bíblia diz, você vai chegar num ponto muito mais gostoso do que a vida que você leva, certo? Quanto mais você esmiuça a Bíblia, quanto mais você coloca detalhes, certo? Entre a Bíblia e a sua vida, você vai aprendendo, quanto mais vai ficando gostoso, certo? Porque você vai voltando para o original,
Quanto mais a gente abre o coração para a Escritura, mais você vai voltando para o original, certo? Para o projeto de Deus lá atrás, certo? Então aqui, ó, não tem que varar elas, não, né, e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus e sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Foi mais esse versículo aqui que me levou eu mais para o lado da escritura, certo? Esse versículo me levou mais ainda, certo? Tem mais coisas, né? Os 10 mandamentos, né? Quase todas a religião fala dele, quase todas, né? Que eu agora me lembro certo? A não ser os mormons, que eles têm a própria Bíblia deles, certo? Tem algumas religiões que têm a própria Bíblia deles, mas todas elas que têm até o do Corão, se não for o islamismo, parece que trabalha dentro do Corão, que é a Bíblia no Velho Testamento, se não for me engano é o islamismo, né? Islã, certo? Então, eles têm os 10 mandamentos. Então, tá meio, não sei como é que funciona lá, porque eu nunca fui e me aprofundei lá. O que eu sei um pouco é sobre o kardecismo, o espiritismo, né? Da Kardec, a área do espiritismo, eu sei bastante coisinha, certo? Porque eu passei por lá até os 9 anos, então eu me quis saber. E até depois dos 9 anos eu fui para o católico, então o que eu falo em cima do católico, que eu não concordo com a católica, e não concordo de jeito nenhum, que é onde eu falo que é os deuses de Roma, certo? Que eles criaram alguns deuses, e depois vem o evangélico. Qual que é a separação que eu faço entre os três, certo? O kardecismo, a Bíblia, né, tira algumas coisas, né, do meio Kardec, certo? Eles aceitam o Senhor Jesus Cristo, mas põem outros deuses dentro dela. A católica faz a mesma coisa, a católica apostólica romana, certo? A romana, o Deus de Roma, certo? Eles também põem coisas que a Bíblia condena, certo? Ah, é tradução. A tradução, caramba, gente, isso aí não existe, viu? Certo? Quando você abre seu coração para isso aqui, quem traduz ela é o Espírito Santo. E se eu estou falando que está errado, certo? A Bíblia está falando que está errado, que mas é tradução porque tem uso. Não, é em cima desse versículo, texto e contexto aqui dentro, certo? Nós temos que ir para cima disso. Por que eu estou falando isso? Porque essa semana eu estou trabalhando lá com esse pessoal, com um rapaz, né, lá limpando café, ajudando ele na área do café, que agora é a época da colheita de café. E ele teve problema no coração, certo? Ele está no hospital do coração aqui em Franca. E alguns meses atrás, não sei, mais ou menos alguns dias atrás aí, eu recebi um ataque, uma flechada do capeta mesmo, do cão, certo? No coração também. Na hora, meu coração, né, dentro de 3, 4 minutos que eu recebi a flechada, meu coração, a veia aqui já começou a formigar e eu já fui para cima, né? Aí eu usei Isaías 53, né? 5, né? Sobre a sua hospitadura foi sarado, né? Vai lá e lê lá. Isaías 53, 4 e 5. Eu leio tudo, certo? Eu guardei isso na tábua do meu coração, certo? Eu falei, olha, Senhor, o que está acontecendo? Eu pequei contra o Senhor. Se eu pequei, eu peço que o Senhor me perdoe, certo? Eu não, né? O senhor quer me levar lá no hospital? Para que o senhor quer me levar? O senhor quer que eu faça alguma coisa lá no hospital? Se o senhor quiser, tudo bem, vamos, pode falar. Fala de uma maneira mais firme, senhor, porque eu tô meio ansioso, né? Eu tava ansioso, eu tava um pouquinho cheio de ansiedade, certo? Eu tava fazendo algumas coisas lá na coisa. Eu tava procurando a dedeira. Eu tava, lá a oficina tava cheia de serviço e eu tava, né, meio ansioso, sim. Você tá certo que eu tô meio ansioso. Eu já tinha orado em cima disso antes e a ansiedade não saía. Eu falei assim, Senhor, não tem motivo para estar ansioso. Serviço, a hora que acabar, acabou, né?
Tá certo, o rapaz está precisando do carro, mas não tem jeito, tem o tempo de ser feito, não adianta isso aí. Correria, hoje, né, eu domino isso em cima de Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é longanimidade, bondade, paz, temperância, né, paz, temperância. Quem está ansioso não tem paz, quem está ansioso só vai aqui, né, aí no galope, parecendo um cavalo bravo, Salmo 32:9, né, não seja como cavalo ou a mula que... Certo? Então, gente, aí ele tava, eu recebi essa flechada do coração. Aliás, flechada no coração foi o Espírito Santo depois que usou essa linguagem. Na minha eu só estava usando o ataque, né? Falei assim, parece que foi atacado aí no coração, certo? E eu falei para Deus, não, Senhor, eu não aceito, porque a tua palavra fala que eu tenho direitos conquistados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E já que Ele é o meu Senhor, que já que Ele é meu Deus particular, certo? Né? Porque Ele passa a ser o Deus particular seu. Não é o Deus particular do fulano, do Bertano, do padre, do pastor. Não, ele tem o Deus dele e expressa da forma melhor que ele pode, certo? Aí você olha a vida dele e vê como é que está a vida dele, se ele está vivendo aquilo que ele está pregando. Se ele não estiver vivendo aquilo que ele está pregando, a autoridade dele também vai lá embaixo, tá? Conforme o nível da vida dele. Se ele está vivendo bem aquilo que ele está pregando, beleza. Se ele não está vivendo bem aquilo que ele está pregando, certo? Usando essa escritura, ele está deixando passar muita coisa aqui, certo? E você fica perdido também, que você fica debaixo daquela autoridade ali, né, da igreja, né? Porque tem os demônios que ficam de olho nos pastores e nas pessoas, nos líderes. Aonde o líder tá, o seu líder ali tá pecando, tá em baixa com Deus, certo? Os demônios ganham força, certo? Aí você, estando debaixo daquela liderança, você fica limitado também. Aí, só que isso aí é só lá dentro da igreja, viu? Quando você vem para sua casa, você tá normal, você tá beleza, certo? Por quê? Porque a vantagem da igreja evangélica é essa. A igreja evangélica mesmo, a igreja cristã mesmo, certo? Ela tira os deuses pagãos de dentro da nossa casa. É a diferença do kardecismo, da católica e da coisa que eu vi, certo? Eu vivi isso, experiência de vida, certo? Portanto, maioria das bênçãos que eu recebi, maioria não, todas as bênçãos que eu recebi até hoje, foi na minha casa ou na minha oficina, certo? Foi no particular com Deus. Estômago, queimava, que era desgraça, certo? Era maldição de família. Hoje eu sei que era maldição, certo? Deus me libertou, né? Esse ataque do coração, Deus me libertou dele. Até na hora do almoço eu já estava praticamente sem nada já, certo? Agora, eu não estou questionando a fé do meu amigo lá, do meu companheiro, certo? Ele é uma benção na minha vida, ele é um amigão de 30 e tantos anos, né? Só que ele dá aula até de catecismo, certo? O que está faltando então? O que está faltando? Porque eu não vejo que ele não tem filho predileto. Ele tem filho que obedece ele, que busca mais ele, certo? Esse vídeo vai, né, para ele, certo? Vai para você, meu querido, né? Para você pensar um pouco mais. Será que você não está servindo o Deus do pastor lá, do pastor, do padre, né? Do padre de Roma, né? No meu caso era pastores vivendo de uma maneira limitada diante de Deus. Ela é pastora, né? Que aí desgrama tudo. Porque enquanto eu estava debaixo da autoridade desse povo lá da liderança, fiquei 20 anos lá, certo? Eu vivi uma vida limitada. Hoje eu vejo isso, já faz 3 anos que eu saí de lá, certo? Hoje eu vejo o quanto eu estava, certo, vivendo de uma maneira errada por dar ouvidos
a pessoas limitadas. Eles foram enganados por diabo e estão vivendo debaixo desse engano ainda. Nós pegamos a Bíblia, por exemplo, o próprio Jacó, certo? Israel, né? Jacó e Israel, certo? O próprio Jacó, certo? Pai de José do Egito. Ele ficou sem o filho dele por quantos anos? Por que ele ficou sem o filho dele? Viveu sem o filho dele por perto. Vai lendo para você ver. Vai lá ler. Vai lá investigar o assunto. Você vê por que ele ficou sem o filho dele durante muitos anos, José, que estava lá no Egito. Eu não vou nem falar para você o porquê. Certo? Porque está explícito na Bíblia. Não tem como. Vai ler a história separada. Jacó e José. Lê. Certo? Lê a história de Jacó primeiro. Depois você lê a história de José. Certo? Aliás, você lendo a história de José, de Jacó, você já vai ler a história de José no prédio. Presta bem atenção. Presta bem atenção nos detalhes. Deus criou filho para viver longe de pai? Ainda mais naquela época. Naquela época era tribos, certo? Por isso que o pai tinha vários filhos, para ficar uma tribo forte, para ser um povo forte, né? Um povo de Deus forte. Ainda mais que estava na separação, a hora que Deus resolveu a separação. Abraão, Isaac, Jacó, certo? O mesmo o irmão de Jacó, falhou aqui, certo? Esqueci o nome dele agora. Esaú, né? Esaú, certo? Nós vamos ver a história, gente. A história é linda e maravilhosa. E por que não? Por que está acontecendo coisas na sua vida? Nós precisamos aprender a separar os problemas. Senhor, nessa situação aqui de enfermidade, por exemplo, o que está acontecendo? Certo? Porque está aqui, ó. E visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, certo? Essa maldição, essa maldade aqui, filho, é a minha desobediência. E se eu estou em desobediência, certo? Normalmente Deus vai visitar lá, por quê? Vai visitar atrás, né, na minha geração, por quê? Porque eu estou passando informação errada para os meus filhos. E a culpa é minha. Ele vai visitando. É Deus que é mal? Não. Ele só está chamando para um conserto. E eu e você. E todo pecado, toda enfermidade, toda situação ruim que acontece nas nossas vidas, é pecado que eu cometi. No caso da minha vida, né? São pecados que eu cometi. Eu pequei contra o meu próximo, contra o meu Deus. A partir do momento que eu peco contra o meu próximo, eu já estou pecando contra o meu Deus. É automático isso aí. Mesmo que ele não seja filho de Deus só, que ele não está colhendo o bom de Deus, ele foi criado igual eu fui criado. Eu vim de uma mesma descendência, lá da nossa mãe Eva. Nós viemos de lá. A nossa mãe Eva fez o que fez lá, certo? E as mulheres pagam o preço até hoje. Até hoje elas sofrem dor de parto, certo? Elas não podem assumir uma liderança dentro da igreja. Você quer ver um trem pegar feio na sua família? Certo? Leva seu filho à desobediência, à rebeldia. Deixa sua mulher assumir alguma coisa dentro da liderança da igreja. Líder de igreja. Eu não conheço uma líder de igreja que os seus filhos não estão pagando a maldade dela. Ah, mas você fala que a igreja, a mulher não pode... Não, ela não pode assumir liderança dentro da igreja. Até hoje. Por causa do pecado da nossa mãe Eva. Certo? Ah, você está falando besteira? Tô? Vai investigar o assunto. Ah, mas Débora era juíza. Vai ler a história de Débora. Vê os detalhes. Vê lá no Cântico de Débora, se não for me engano, o Cântico de Débora, no capítulo, versículo 9, mais ou menos. Eu me coloquei por mãe de Israel, certo? Aí, ela aparecendo realmente quem ela é, certo? Foi Deus que colocou ela por mãe de Israel? Não foi. Vai ler a história.
certo? Ah, mas a própria Miriam, certo? Vai ler a história de Miriam, certo? Pra você ver. Miriam tenta entrar na igreja, tenta da história ali do povo de Deus ali, assumir ela fica leprosa, certo? Para Deus mostrar que a memória foi criada lá na nossa mãe Eva, certo? O nosso pai Adão pecou, né? Por isso a terra dá abrolho, isso, aquilo, outro, vai lá e lá, vai estudar o assunto. Gente, a gente precisa separar as coisas, estudar caso por caso, história por história. As histórias. Estuda a história de Abraão, que foi já um retorno para Deus, onde Deus ia tirar o próprio Senhor, o Salvador. O que Deus fez com Abraão? Separou Abraão, mandou ele para longe da família, tudo, das idolatrias da época. Eu já tinha criado, assim como ele criou na minha vida uma história lá atrás, certo? Um menino adorador lá, certo? Quando eu tinha 4 anos, sei lá, certo? Eu nunca perguntei a idade, eu não hora precisa orar em cima disso, pra perguntar. Mas 3 anos de idade é pouco, hein? Parece que é... Vou orar em cima disso aí. Parece que é 3 anos, certo? Depois eu vou conversar com o papai certinho. Faz tempo que eu quero fazer isso, mas acaba esquecendo. Ó, a gente vai dando prioridades para outras áreas, né? Então, pessoal, a enfermidade é a desobediência. A rebeldia dos nossos filhos são a desobediência nossa. Certo? Tudo faz parte do pecado, lá de Adão e de Eva, no começo. Então, se você pega o raciocínio lá, certo? Ah, mas Jesus quebrou isso tudo? Não, né? Não. A rebeldia está aí, as enfermidades estão aí. Agora, quando eu uso a obra de Jesus Cristo, né? E vou lá em Tiago 1,5, por exemplo, né? Tiago 1,5 fala, se tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá deliberadamente para todos, né? Tem que ler lá. Vamos ler? Vamos ler aqui, porque essa é boa, né? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberadamente e não lança em rosto, né? Não lança fora né? A pergunta, a oração ali, né? E ser-lhe-á dada, certo? E ele nos dá sabedoria. Ah, esse dia do ataque no coração, eu pedi sabedoria para Deus. Eu falei, Senhor, então me dá sabedoria aí no que eu devo fazer. Ele falou para mim, fique em paz. Fique em paz. Na hora ele falou para mim, só fique em paz. Depois dos 3 dias, né? Eu estava na horta mexendo, que atrás da minha oficina eu tenho uma horta né? Pela bênção de Deus. Eu estava na horta, voltei para a oficina, não sei que pergunta que eu fiz para Deus. Aí que ele falou assim, você lembra a flechada no coração que você teve? Então foi um ataque de Satanás. Certo? Ele falou assim, Senhor, eu nem perguntei muita coisa para Deus, mas foi um ataque de Satanás. Ele queria te mandar para a da casa, e se você não firmasse o taco, você ia até ser recolhido. O que foi? Eu só Bíblia Sagrada. E eu leio em todas as versões, gente. Eu tenho a Bíblia aqui, né? Eu já falei isso em outros vídeos. Eu tenho essa aqui que é a Ferreira de Almeida, que eu gosto dela, porque é onde Jesus fala. Sempre está em vermelho, né? Chama mais a atenção da gente, certo? É uma maneira de chamar a atenção. Eu tenho essa outra aqui, certo? Aqui só tem 2 só. As outras estão lá dentro, no outro lugar onde eu oro, certo? Essa aqui... gente, essa aqui eu não sei, não. Essa aqui é NVI, né? Essa aqui é NVI, certo? NVI. Então você pode assistir, pega, onde você embarranca num versículo aqui na NVI, eu vou na Ferreira de Almeida, eu vou nas outras para ver se tem uma tradução diferente, certo? Não consegui? Vou para a internet.
eu gosto de sempre procurar na Bíblia para poder criar memória, né? As memórias erradas dos nossos antepassados estão aí, certo? Você tem que ver como que elas estão reagindo na sua vida de hoje, certo? E você tem que fazer a limpeza que tiver que limpar, certo? Na sua mente, tirar, certo? Esquecer não esquece, né, gente? Mas saber o que está certo e o que está errado, nós precisamos saber, certo? E a Bíblia é um negócio ótimo. E prestar atenção naquele lugar onde você está indo, certo? Buscar Deus. Que às vezes você está indo buscar Deus, você está saindo cheio do capeta de lá, tá? Você está sendo iludido por Satanás. Porque a igreja que crucificou Jesus, ela está aí, tá? Acabou virando várias dicas aqui, né? Eu ia mais só falando a dica de enfermidade e dei bastante material para você estudar, gente. Estuda, busca, vai atrás. E darei, ó, eu não lembro agora o endereço. E vida em abundância. Isso quem prometeu foi o próprio Senhor Jesus. Quem tem Ele como seu único suficiente Salvador. Ele como único suficiente Salvador. Todos os outros passam a ser deuses. Existe um Deus na Bíblia chamado Dagon, certo? A marca da aliança, eu não, agora está lá no livro de Reis, se não me engano. Certo? Foi na época, não, livro de Samuel, né? Samuel Reis, tá ali. Certo? Acho que repete em alguns lugares. A Arca da Aliança foi roubada, né? Foi na época do Eli, dos filhos de Eli, certo? Tem que examinar certinho lá, porque faz tempo que eu li isso aí. A Arca da Aliança foi roubada e a Arca da Aliança na época representava Deus, né? O poder de Deus andando na face da terra. Então, o povo tinha uma reverência ali pela Arca da Aliança. Mas, na verdade, a Arca da Aliança era só um símbolo, certo? Do poder de Deus, certo? E, portanto, os querubins em cima representando o céu, né? Dentro da Arca da Aliança, algumas coisas representando a terra, os mandamentos, certo? A Arca da Aliança era né? Então, nós temos que ir lá e analisar certinho. Aí, esse Deus chamado, o povo chamado Filisteu, foram lá e roubaram a Arca da Aliança, porque os filhos de Eli, foi os filhos de Eli, que levou elas para o campo de guerra, né, para as batalhas. Então, essa Arca da Aliança foi roubada e foi levado e colocado num templo que era o Deus do Filisteu, que era tal de Dagon, certo? Então, existe vários deuses, tá vendo? Mudou o povo, mudou o Deus. Quem nós servimos? O povo, nós servimos o Deus de Israel. Mas quem é o Deus de Israel? Jacó. Jacó, que é o Deus, né, que foi transferido para o nome dele. Nós não servimos um país de Israel, não. Nós servimos um Deus que montou, através de Abraão, Isaac e Jacó, certo? E deu o nome de Israel, que se tornou um país depois, certo? O povo lá chama-se o povo de Israel, né? Então não tem nada a ver com o país. Nós não servimos um país, nós servimos Deus, certo? De Israel, que é o Deus de Jacó. Certo? Nós vamos entender por que nós entendemos ele. Porque dessa raiz nasceu Jesus Cristo, certo? Vai lá, tem que examinar certinho lá para me te dar mais detalhes. Mas da próxima vez, é bom que vai pondo coisa na sua cabeça, você vai estudando. E aonde eu errei, certo? Mais para frente nós vamos ter contato, certo? Eu já estou pedindo sabedoria para Deus, para não mexer no celular melhor, né? Mexer em celular, fazer corte, fazer as coisas que precisam ser feitas, certo? E eu quero passar para o notebook também. Estou pedindo sabedoria para Deus porque uma pessoa que aos 35 anos era praticamente analfabeta, certo? O mal sabia ler uma palavra mais difícil aqui, uma palavra maior, Deuteronômio, por exemplo, eu falava ela tudo errado, certo? Então, até hoje ainda tenho dificuldade um pouquinho de falar Deuteronômio, né?
Então eu falava tudo errado, eu falava mais errado, né? A gente ainda fala algumas coisas erradas, né? Falava mais errado. Então Deus foi me arrancando do analfabetismo, certo? E foi me analfabetizando, certo? O próprio Deus, aos 35 anos que eu vim aprender a ler e escrever, certo? Por quê? Por causa da Bíblia. Eu queria saber sobre esse Deus. Então eu fui dedicando tempos. Muitas vezes eu deixei de ganhar dinheiro, certo? Né, de trazer dinheiro para dentro da minha casa, eu fui tirando, fui dando prioridade mais para a igreja. Uma coisa que eu fiz errado foi dar prioridade para a igreja. Na verdade, tinha que dar prioridade para a Bíblia, certo? Que a Bíblia diz. Então eu perdi lá 20 e tantos anos, certo? Da minha vida lá, certo? Porque, né, Deus falou várias vezes para mim, sai e vai procurar outras igrejas então, vai orar, vai olhar outras igrejas, certo? Mas eu não fiz o que Deus mandava porque eu não tinha o entendimento ainda, certo? Espero que essas dicas te ajudem, certo? Onde eu demorei 20 anos para poder aprender. Hoje estou com 25 anos de conversão, certo? Com 58 anos, certo? Espero que isso te ajude a você economizar tempo e viver melhor, certo? Para os dias que Deus reservou para você. Embora Deus pode aumentar, viu? A sua estadia nessa terra, Deus pode aumentar. Não tenha pressa de ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo. Não. Curte a sua vida, curte a sua família, certo? Presta atenção na sua família. Onde seus filhos estão em rebeldia, vira os olhos para você mesmo, põe um espelho onde seu filho estiver, põe um espelho lá e olha para você mesmo. Um dia meu filho pegou, um dos meus filhos, o segundo filho, ele é muito parecido comigo, né? Sempre elétrico, sempre querendo ganhar dinheiro, certo? E viver bem. Ele gosta de gastar um dinheiro danado, certo? É igual o pai, né? Também. Aí, né? E gosta de coisa cara, né? Aí um dia ele pegou e eu cheguei nele, falei algo lá. Ele pegou e falou para mim, pai, seja exemplo, né? Mas naquilo que eu estava falando para ele, né? Só se preocupa em ser exemplo. Parece que foi isso que ele falou, não lembro certinho não. Mas, né? Mas daquilo lá ficou, ser exemplo me deu aquela chacoalhada, né? Eu ainda, na hora, ainda falei para ele, falei assim, mais ainda? Mais exemplo que eu estou tentando ser? Que eu estava dando um puxãozinho de orelha nele, certo? Aí ele pegou e depois eu fui analisar, realmente no assunto que eu estava falando com ele, eu não tinha problema, mas tem a visão dele da coisa, certo? Talvez dentro da visão dele na época, aliás, dentro da visão dele eu não estava sendo exemplo. Fui orar, falei, Senhor, então, por que eu não estou sendo exemplo? Então, por quê? Eu falei, não, você não está sendo exemplo nessa área aí. Nessa área aí você tá certo, sim. Certo? Você não está certo, né, em outras áreas. Aos olhos dele, talvez você ainda falta alguma coisa. Certo? E era a parte financeira, viu? A puxão de orelha era a área financeira. Certo? Então, e aí foi o que eu falei para você, né? Eu abri mão, né, de trabalhar e fui cuidar das coisas de Deus e aprender sobre Deus, certo? Espero que tenha te ajudado aí, certo? Um pouco mais. Vamos, dá tempo um pouquinho de nós cantar alguma coisa, né? Vamos. Vamos essa aqui mesmo, então. Menino andando pela colônia de uma fazeira, pegou um pedaço de madeira, imitando tocar viola, contemplando a natureza.
madeira, imitando tocar viola. Contemplando a natureza e agradecendo a Deus por tanta beleza. A relva verde, os pássaros voando e cantando. Aí ali um menino agradecido por tudo aquilo que via. Deus olhou para aquele menino com os teus olhos de bondade. Deus olhou para aquele menino com os teus olhos de misericórdia. E o próprio Deus fez festa no céu, porque aquele menino olhava para todos os lados e via balões com as cores do arco-íris. Hoje aquele menino se tornou um homem no braço desta viola, adorando o Deus Criador. Mas ainda me sinto um menino, mas ainda me sinto um menino, adorando o Deus Criador. Mas ainda me sinto um menino, mas ainda me sinto um menino, adorando o Deus Criador. É bom. Essa é a história que eu falei pra vocês um pouquinho mais pra trás, né? Um menino adorador, um menino, quando eu tinha, sei lá, 3, 4 anos. Deus depois me trouxe ela na mente. Um abraço, que Deus te abençoe muito e muito e muito. Vai dar certo, né? Vai dar tudo certo.